Assim como no... Também não falei isso no plano, mas não custa nada, né, fazer agora. Quando você tem um vetor V aqui, com coordenadas x e y, a gente pode também caracterizar esse vetor pensando assim, nesse ângulo θ e nesse tamanho r. Então, vamos dizer, é claro, né, que x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. É verdade que R2 é igual a x2 mais y2. Então, assim como a gente recupera x e y a partir de r θ, a gente recupera o r a partir de x e y. O θ não é tão evidente, dá mais trabalho. Você tem o cosseno, o seno, mas tem o ângulo. Na verdade, você tem o ângulo a menos de um múltiplo de 2π. E principalmente o ângulo, se você andar aqui assim, tem um problema de descontinuidade, né? Imagina, se você vem andando aqui, você diz, esse cara aqui tem ângulo 0. Aí você vai aumentando o ângulo, aumentando, você volta no mesmo lugar com o ângulo 2π. Então tem um salto aí que você é obrigado a fazer, que às vezes é importante, às vezes não, é muito importante e é bom destacar que tem essa dificuldade, né? Isso significa que esse cara pensado como um número complexo, né, se você pensar assim, x mais y, pensando dessa maneira, ele é r cosseno θ mais ir seno θ, que é igual a r cosseno θ mais i seno θ. Às vezes também representado assim, né, por r cis θ. Agora, a multiplicação de números complexos, né, tem um caráter interessante. Vamos fazer a primeira multiplicação assim, a mais bi vezes x mais yi, pensando... Isso aqui vai dar... vou escrever assim, ax menos by mais i bx mais AY. Se eu pensar em termos matriciais, ó, isso daqui é A menos B BA. Ora, vamos pensar aqui o ponto... Vamos pensar aqui um vetor W, como sendo esse vetor A mais BI. Então, o A, se você olhar para esse θ aqui, né, isso daqui é R cosseno θ, o B é menos R seno θ, esse aqui é R seno θ, R cosseno θ, essa matriz aqui. Isso aqui, bom, eu posso tirar o R, né? Ora, isso aqui é a matriz de rotação de θ. Então, multiplicar um vetor, um número complexo, x mais yi, pelo número complexo A mais BI, é o mesmo que aplicar a esse vetor a rotação de θ, θ sendo o ângulo do ponto A mais BI, e depois multiplicar por R, que é o tamanho do A mais BI. Então, você, quer dizer, multiplicar por um número complexo, por esse número complexo, significa fazer uma rotação de θ e uma homotetia de R.
Se você não quiser fazer dessa maneira, pode fazer também assim. Ó. Pensa θ, pensa aqui o V, X, Y, ele tem aqui, vou botar aqui para separado aqui, alfa. Então você tem R, vamos chamar esse tamanho daqui de S. Então você tem R cosseno θ mais IR seno θ multiplicado por S cosseno alfa mais IS seno alfa. Então isso aqui você faz a conta, vai dar RS, e aí na parte real você vai ter cosseno θ cosseno alfa menos seno θ seno alfa mais I vezes cosseno θ seno alfa mais seno θ seno alfa. Então, se você se sentir mais confortável assim, também você pode ver que você multiplicou os módulos e somou os ângulos. Tá? Então, isso é importante como interpretação geométrica dos números complexos. Bom, isso tem uma coisa legal, que é o seguinte... Oi. Ali está escrito cosseno θ, seno alfa... Ah, falou, errei aqui, né? Seno θ, cosseno alfa. Registrar com esse nome? Vitor. Pessoal, agradeço ao Vitor, que consertou aí. Bom... repara que tem uma coisa super legal, então você elevar um número complexo, quer dizer, se o número complexo for, digamos que Z seja R cosseno θ mais I seno θ. Se eu quiser Z elevado a N, onde N é um inteiro, vou multiplicar Z por Z por Z por Z N vezes. Então eu vou multiplicar R por R por R N vezes, vou ter R elevado a N, e eu vou somar θ com θ com θ com θ N vezes. Então, isso aqui vai ser cosseno Nθ mais I seno Nθ. Melhor ainda, né? Quer dizer, se eu quiser... Bom, eu não vou escrever raiz enésima de Z, porque raiz enésima é uma coisa meio duvidosa, ainda mais nos complexos. Mas eu tenho claramente, ó, se eu fizer um número W que seja raiz enésima de R, isso aqui é a raiz enésima do número real, então é positivo, né? Fizer cosseno de θ sobre N mais I seno θ sobre N, esse cara, W elevado a N, é igual a Z. Bom, isso vamos desenhar, né? Porque, aliás, a gente pode fazer o seguinte, essa parte aqui é tranquila, né? Vamos trabalhar só com essa. Imagina que você tenha um número U igual a cosseno θ mais I seno θ. Quer dizer, está aqui no círculo unitário e ele tem aqui um ângulo θ. Então, se eu quiser uma raiz enésima, vamos dizer uma raiz quarta, né? Divide aqui no meio, divide aqui no meio, divide aqui no meio. Então, está aqui θ sobre 4. Esse aqui é o nosso U. Vamos chamar esse cara aqui de W. W1. Esse cara, W1, igual a cosseno θ sobre 4, mais I seno θ sobre 4. Se eu elevar W1 à quarta, isso dá U. Dá U por quê? Porque eu multiplicando θ sobre 4 por 4, dá θ. Basicamente isso. Mas tem outros
ângulos que multiplicados por 4 dão θ. Não exatamente θ, mas pode dar θ mais 2π, né? Se eu fizer π sobre 2 mais W1, está aqui, mais W1 não, pegar aqui, botar aqui, θ sobre 4, digamos assim, W2 igual a cosseno θ sobre 4 mais π sobre 4 mais I seno θ sobre 4 mais π sobre 4. Quando eu elevar esse cara à quarta, eu vou multiplicar esse ângulo por 4. Só que aí vai dar θ... não, π sobre 4 não, né? Não, π sobre 2 aqui, né? Eu desenhei π sobre 2 e escrevi π sobre 4. Né? Multiplicar π sobre 2 sobre 4 dá 2π. Aí vai dar 2π mais θ, mas como ângulo, para efeito de cálculo de seno e cosseno, 2π mais θ e θ é a mesma coisa. Então vai dar igualzinho. Então, e se eu pegar aqui, ó, botar aqui θ sobre 4 e botar aqui θ sobre 4, bom, se eu voltar mais o θ sobre 4 vai dar no mesmo lugar. Então eu tenho esses 4 caras que, aliás, estão sobre um quadrado aqui inscrito no círculo unitário. Aliás, de maneira geral, sim, se eu tiver Z igual a R, cosseno θ mais I seno θ. E aí eu quero tirar a raiz enésima. Então, eu acho que eu posso fazer o seguinte, né? Posso fazer assim, W1 igual a raiz enésima de R, e aí cosseno θ sobre N mais I seno θ sobre N. Agora tem outros que são, se eu somar, se eu fizer W2 igual a raiz enésima de R, fizer cosseno θ sobre N mais 2π sobre N mais I seno de θ sobre N mais 2π sobre N, também dá, né? Mas se em vez de fazer isso, eu fizer 2 vezes 2π sobre N, quando eu multiplicar por N, vai dar 4π, né? Quer dizer, 4π sobre N e tal. Na verdade, né, eu acho que eu posso pensar assim, ó. Pensa que o 2π, divide ele em N. Né? Você pega primeiro, cara, pega aqui, ó, o 1, aí pega esse, vamos esperar que vá fechar isso. Ficou meio... mais ou menos assim. Quer dizer, eu parto esse cara, faço aqui um polígono genilado, de maneira que esse ângulo daqui é 2π sobre N. Aí o que é a minha raiz enésima de W? Né? Fazendo aqui em outra escala. Isso aqui tem... Bom, digamos que esse raio aqui seja raiz enésima de R. Eu pego o mesmo negócio, só que eu desloco de θ sobre N. Quer dizer, eu pego aqui, em vez de começar aqui, eu começo em θ sobre N. E aí eu construo o meu mesmo polígono
que aqui tem 8 lados, né? Então aqui, o meu polígono de 8 lados, 1, 2, 8 mesmo que eu fiz? 10, né? 10 lados. Então, esse aqui não conta. Esse aqui não conta. Então, eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acho que eu errei aqui no... Então, esse aqui não tem, esse aqui... Não, esse aqui que não tem também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, sei lá. Se eu errei aqui o número de lados, mas é isso. Você pega esse polígono, anda de θ, roda ele de θ sobre n, e você tem todos os ângulos que, multiplicados por n, vão dar θ. Vamos dizer, eles vão ser da forma o quê? Eles vão ser θ sobre n mais... vão ser θ sobre n, θ sobre n mais 2π sobre n, θ sobre n mais 4π sobre n, θ sobre n mais 6π sobre n, e assim sucessivamente, até θ sobre n mais n menos 1 vezes 2π sobre n. E aqui, bom, se você fizer o próximo, vai dar θ sobre n mais 2π, que já é o próprio θ sobre n de novo. Então aqui, variando, podemos botar aqui mais 0 vezes 2π sobre n, você varia de 0 a n menos 1, você tem n caras. E esses caras, eles estão sobre um polígono regular, de n lados. Uma maneira também algébrica de pensar isso é o seguinte, né? Você tem z igual a r cosseno θ mais i seno θ. Bom, então você vai ter aqui um S que vai ser a raiz enésima de R. Vamos assim, S igual raiz enésima de R. Todo mundo vai ter as raízes enésimas, são isso aqui. Pega, chama assim de W1 igual a... Aliás, nem precisa, né?